Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Boa tarde, queridos ouvintes. Glória a Deus, estarmos juntos mais uma vez aqui para podermos trazer para você o programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e quem traz esse programa para você é o Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então é uma bênção estarmos juntos aqui, podendo estudar um pouco mais da Palavra de Deus e os efeitos reais dessa palavra sobre a nossa vida, não é? É muito importante nós vermos e estudarmos e darmos atenção àquilo que Deus tem para nos mostrar na sua palavra. É interessante, queridos, poder falar com vocês isso, porque muitas vezes nós vemos que a nossa própria vida pode depender dessa palavra. Então é muito interessante observar como a palavra de Deus vai interferir nas nossas vidas. Ainda agora eu estava aqui tratando de um caso e é um caso muito comum, como normalmente acontece em diversos outros casos que nós cuidamos, que nós procuramos orientar a pessoa na palavra de Deus. E é muito comum ver que a pessoa já procurou todo tipo de porta, não é? A pessoa muitas vezes já procurou a porta. Muitas vezes a pessoa vem com algum sintoma, com alguma coisa no seu interior, no seu espírito que está destruída, né? Então, o primeiro sintoma que nós identificamos disso é a perda da paz interior, né? Perda da vontade, muitas vezes, de viver, né? Então, a pessoa vive uma vida de má qualidade, uma vida onde há muita tristeza, é uma coisa que vem de dentro, sabe, queridos? Não é, nem sempre a pessoa tem uma vida triste do lado de fora. Às vezes sim, a pessoa está triste por dentro porque do lado de fora a vida não vai bem, falta dinheiro, falta amor, falta um bom emprego, não é? Faltam condições para viver. Mas muitas vezes a vida no exterior está bem, quer dizer, a pessoa está empregada, está casada, está com uma família, não é? Tem condições de fazer os seus passeios e tudo mais, e mesmo assim vem aquele vazio no interior, né? Vem aquela tristeza, né? Então são vários os sintomas de que a pessoa não está bem por dentro, não é? Não sei se é o seu caso, ouvinte, você que nos ouve agora, se é o seu caso. Muitas vezes a pessoa sente um vazio no coração, dentro, né? Por dentro. Muitas vezes sente uma tristeza profunda e vai procurar um motivo e não tem um motivo, né? Mas aquela tristeza não sai. Muitas vezes a pessoa sente pânico, né? Síndrome do pânico, né? A pessoa sem um motivo aparente ou então com um motivo que não é um motivo que muitas vezes justificaria um pânico tão grande. A pessoa sente um pânico, né? Sente um medo incontrolável, né? Pessoas aí que não conseguem dirigir por conta da síndrome do pânico, né? Há também o transtorno bipolar, né? A pessoa que tem um dia que está muito feliz
eufórica até, no outro dia está muito triste, profundamente triste, né? Então altos e baixos, né? A pessoa que tem insônia, dor de cabeça constante, muitas vezes ouve vozes, vê vultos, né? Pessoa que tem depressão, né? Pessoa que... O interessante é que quando o interior da pessoa não está equilibrado, então é natural que se procure ajuda, não é? E aí vai se procurar todo tipo de ajuda, muitas vezes no esoterismo, outras vezes na literatura de autoajuda, né? Nos livros de autoajuda, que tentam dizer que a solução está dentro de você, que você é capaz de tudo, que basta que você descubra essa força interior e tal. Outras vezes a pessoa procura uma série de religiões, não é? A porta religiosa. Outras vezes a pessoa procura o consultório do psiquiatra, não é? E aí, quando isso acontece, é muito comum o psiquiatra passar remédios controlados, não é? E aí a pessoa acaba tomando remédio para dormir, remédio para se acalmar, remédio para ansiedade, remédio para depressão. Então, não sei se você é um usuário desses remédios, né? Do Rivotril, do Lexotan, do Ocadil, do Valium, né? Remédios aí que normalmente se tomam para essas situações que o médico, o psiquiatra passa. A questão é que, muitas vezes, esses medicamentos, eles tentam atenuar os sintomas, né? Mas a raiz do problema, né? O núcleo do problema, continua lá, sem tratamento, porque muitas das vezes é um problema da alma, né? Não é um problema fisiológico. Outras vezes não. Há casos em que a pessoa faz exames e aí se comprova que é um problema de falta de um determinado mineral. Então, com uma alimentação mais adequada ou com a reposição desse mineral, a pessoa fica bem de novo. Mas muitas vezes se mostra que o que está acontecendo aí é um problema espiritual, de fato um problema de que a alma da pessoa, ou o espírito da pessoa, melhor dizendo, não está em paz, porque vem sofrendo uma opressão das forças espirituais do mal. E aí você pergunta, mas pastor, existe mesmo esse negócio de força espiritual do mal? Eu pensei que isso fosse uma coisa assim fantasiosa, né? Que isso não existe porque o diabo não tem força e tudo mais. Mas, no entanto, queridos, se nós formos pesquisar na Palavra de Deus, nós vamos encontrar o Senhor nos dizendo a respeito da armadura de Deus, né? Então você pode ver isso se você abrir a sua Bíblia aí, no livro de Efésios, né? Na carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Então lá você vai encontrar assim, ó, Efésios, Novo Testamento, né? Você vai lá na página de índice da sua Bíblia, procura lá Novo Testamento, aí você vai encontrar o livro de Efésios e ali você vai na página certinho, vai procurar o capítulo 6 e lá você vai no versículo 10. Então anote aí no seu caderninho, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus, olha: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha aí onde está a nossa fortaleza, tá vendo? Não é na nossa capacidade, tá vendo? Porque a autoajuda não vai funcionar, porque a meditação não vai funcionar, porque os cristais, o esoterismo não vai funcionar, porque a nossa força não está no nosso interior, na nossa própria capacidade. Por mais que você tente meditar e descobrir isso, você não vai achar. A nossa força também não está nos cristais, nem em rituais esotéricos, mas
A nossa força está aqui, é onde diz a Bíblia. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós temos que nos fortalecer na força do poder do Senhor. E aí a Bíblia vai adiante no versículo 11 dizendo: revesti-vos, quer dizer, ponha por cima de você, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha aí. Então, queridos, o primeiro passo, quando a gente está passando por esse problema, e você já tentou todas as portas, ou até mesmo não tentou ainda, mas convém, antes de buscar outros caminhos, a gente verificar se, de fato, não está acontecendo na sua vida uma cilada do diabo, né? Porque que essas ciladas existem porque acabamos de ler aqui que a Bíblia nos diz assim, né? Então, se a Bíblia diz que existe, eu creio, né, que a Bíblia é verdadeira, que aqui Jesus não está mentindo, não está enganando a gente, não está inventando histórias infantis, não é? Então, existem as ciladas do diabo. E a orientação de Deus aqui para nós é que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então veja que Deus providenciou uma armadura, para quem não se lembra, era uma roupa de ferro, né? Com capacete, com peitoral de ferro, de couro também, que os soldados usavam antigamente para que pudessem ir para a batalha devidamente protegidos. Então, a armadura é uma vestimenta, né? Uma vestimenta de defesa. E aqui a Bíblia nos diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, as ciladas do diabo vêm, mas nós temos condições de ficar firmes e resistirmos a essas ciladas do diabo, não é? Desde que estejamos aí vestidos da armadura de Deus para as nossas vidas, não é? Porque, diz aqui a Bíblia no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, quer dizer, a nossa luta não é contra as pessoas, né? E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, essa é a nossa luta, né? O sobrenatural de Deus onde vivemos, temos aqui uma luta contra essas forças espirituais do mal. Então, veja que interessante. Ultimamente eu estava conversando com dois irmãos queridos que são parceiros, meus parceiros, estamos juntos em um outro ministério que fazemos juntos, e nós estávamos conversando sobre o que é avivamento, né? O que é um crente avivado, o que é um evangélico avivado, o que é uma igreja avivada, né? Nós sabemos que houve um movimento histórico, não é, no início do século XX, nas igrejas evangélicas, que foi o chamado movimento de avivamento, né? Que começou lá nos Estados Unidos, lá na chamado movimento da Rua Azusa, né? Era uma rua que acontecia lá, onde aconteciam cultos numa determinada igreja, e esses cultos eram cultos assim muito avivados, né? Um avivamento pentecostal, né? Então aconteceu lá na cidade de Los Angeles, na Califórnia, né? Liderado pelo pastor William Joseph Seymour. Então era um pregador negro, né? E ele começou a fazer suas reuniões de avivamento pentecostal lá em abril de 1906. Veja que coisa bonita, né? Em abril de 1906,
e essas reuniões continuaram até 1915. Então, essa história do avivamento da rua Azusa, né, na cidade de Los Angeles, é muito ligada a experiências sobrenaturais, aos dons do Espírito Santo operando, né, como o dom de falar em línguas estranhas, né, como o dom de curar, né, o dom de palavra de conhecimento, né, que é quando Deus revela coisas, né, que vão acontecer para os seus servos, para que dali a coisa o servo possa então comunicar, né, essa revelação àquela pessoa interessada, e assim o Senhor possa ser glorificado, né? Às vezes é um livramento na vida da pessoa, às vezes é algo que a pessoa precisa mudar. Então, avivamento é muito ligado a esse tipo de experiência, né? A experiência do mover do Espírito, dos dons espirituais. Mas eu me lembro que nessa nossa conversa com esses irmãos queridos, me veio um entendimento do Espírito Santo, que eu creio, que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: até que ponto, né, toda vez que a gente fala de avivamento, de operação dos dons do Espírito, né, nós vemos que os dons do Espírito existem, sim, com certeza, não é? E o próprio apóstolo Paulo, ele nos orienta, né, numa de suas cartas, a buscarmos com zelo os dons do Espírito Santo. Então, eles de fato existem, né, e nós temos que buscar esses dons, né? Nós temos que realmente estarmos atentos, porque Deus ele derrama esses dons espirituais na igreja, não é? Ele derrama, se você for ler sobre dons espirituais, os dons do Espírito Santo, você poderá fazer isso na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos juntos lá? Veja aí no índice da sua Bíblia. Vai lá na página de índice, né? Está lá no Novo Testamento, o livro de Coríntios. É o primeiro livro aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, né? E lá você vai encontrar, de fato, uma descrição dos dons espirituais, né? Então você vai encontrar isso no capítulo 12. Se você for no capítulo 12, vamos juntos lá? Abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, olha, 1 Coríntios 12, 1. Paulo falando, né, com a igreja de Corinto, né, que era os coríntios. Quem são? São os cidadãos que moravam na cidade de Corinto, por isso eram chamados coríntios. Então Paulo diz assim: a respeito dos dons espirituais, olha eles aí, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então vejam que o apóstolo Paulo, guiado aqui pelo Espírito Santo, desejava que os irmãos conhecessem os dons espirituais, né? Ele dizia: não quero, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, que vocês desconheçam isso. Então o versículo 2 diz assim: sabeis que outrora, quer dizer, em outros tempos, quando éreis gentios, ou seja, quando você ainda não tinha tomado a decisão de entregar o governo de sua vida a Jesus Cristo, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Olha aí, pura verdade, né? Antigamente, quando a gente não tinha ainda entregue o governo de nossa vida a Jesus Cristo, era muito comum que nós acreditávamos antes, né, de conhecermos a palavra de Deus, que poderíamos fazer pedidos às imagens, né, aos ídolos, né, e a eles nós dávamos culto, veneração, né, orávamos e tudo mais. Bom, aí no versículo 3 Paulo diz: por isso
vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus com E maiúsculo é o Espírito Santo. Então ele diz, olha, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, que Jesus seja maldição. Então se alguém afirmar, Jesus seja maldição, então o apóstolo Paulo está alertando aqui que não fala essa pessoa de acordo com Deus, né? Porque quem fala pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, jamais diria uma coisa dessa, né? Aí o apóstolo segue. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Mesmo jeito, né? Então, para que se a pessoa está falando Senhor Jesus em prol do Senhor Jesus, aí o Espírito Santo está dirigindo essa pessoa. Mas aí o apóstolo Paulo agora vai falar dos dons. Diz aqui no versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Olha aí. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, vejam aí que aqui o apóstolo Paulo está dizendo que não há um dom superior a outro, especificamente um serviço dentro da obra de Deus superior a outro, uma realização superior a outra, né? Na verdade, tudo é importante para Deus. E aí ele vai dizendo, no versículo 7, a manifestação do Espírito, com E maiúsculo, de novo é o Espírito Santo, é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Olha aí. Então, primeiro, a manifestação do Espírito Santo, que são os dons do Espírito, é concedida a cada um. Então, é uma concessão de Deus, é algo que não é nosso, né? Que Deus é que tem, o Espírito Santo, o dom é dele, o dom é do Espírito Santo e ele concede de graça para nós, para aquelas pessoas, e concede como? Para quê? Né? Aí diz a Bíblia, visando a um fim proveitoso, ou seja, o dom do Espírito vem para que a igreja possa aproveitar mais de Deus, né? Para que a igreja possa ser edificada, para que a igreja possa ser corrigida, dirigida, né? A igreja, me refiro às pessoas, né? Lembrando que a palavra igreja vem da palavra grega eclésia, que quer dizer comunidade, né? Então, a igreja não é o prédio, é sempre importante você saber disso. A igreja são as pessoas que estão ali buscando a Deus, né? Bem, então veja que o dom, ele não vem para que a pessoa se glorie, se orgulhe, né? Não vem para satisfazer a minha vontade ou a sua vontade. Eu quero ter um dom espiritual. Então que bom, Deus derramou para me atender. Não, o dom vem para que Deus possa fazer uma obra, nos usando como instrumentos para isso, né? Então aí vem a relação dos 9 dons. Conta comigo aí, a partir do versículo 8, diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito, sempre Deus, relembrando que é através do Espírito Santo, né? Espírito com E maiúsculo, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Então o que é a palavra de sabedoria? Naquele momento que não se sabe o que fazer, no momento de conflito, no momento de desespero, no momento de dúvida, então o Espírito Santo traz a palavra de sabedoria através de um irmão, de uma irmã, que é aquela palavra com aquela sabedoria que vem do alto. Sabedoria serve para quê? Para resolver problemas, né? Para eliminar dúvidas, né? Para dar uma direção. Então o Espírito Santo derrama a palavra de sabedoria. E aí segue o versículo 8 dizendo: e a outro, segundo o mesmo Espírito, também com E maiúsculo, é o Espírito Santo, a palavra do conhecimento. Então, o que é a palavra do conhecimento? É essa capacidade que Deus tem. Como Deus, ele não conhece limitação de tempo, então ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe tudo, ele é onisciente, né? Para Deus o tempo não existe.
Então a palavra de conhecimento é alguma revelação de algo que vai acontecer, por exemplo, ou de algo que aconteceu e ninguém sabe. Então o Espírito Santo traz isso também, através de usando uma pessoa, né? Uma pessoa que serve a Deus. Versículo 9 diz assim. Então já foram 2 até agora, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Olha, terceiro dom do Espírito, fé. A capacidade, o que é fé que a gente vê na Bíblia, né? É a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Né? Então essa é a fé bíblica. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Olha aí, quarto dom do Espírito, dom de curar. Versículo 10. A outro, operações de milagres. Quinto dom, operações de milagres. A outro, profecia. Sexto dom, profecia. Profecia aqui não quer dizer prever o que vai acontecer, quer dizer aqui pregar a palavra de Deus. Engraçado. A Bíblia chama muitas vezes a pregação da palavra de profecia. E não deixa de ser, né? Porque quando você está pregando para alguém, não é dizendo, olha, se você entregar a sua vida a Jesus, você será salvo, a sua vida mudará, você será transformado. Isso é uma profecia, né? Você está pregando a palavra de Deus e profetizando sobre a vida da pessoa, crendo que aquela palavra é verdadeira, né? Então 6, né? Com profecia 6. Aí vem a outro, discernimento de espíritos, 7. O que é o sétimo dom? Discernimento de espírito. Discernir é entender, é saber o que está acontecendo, né? Então, discernimento de espíritos, você saber se aquela pessoa está opressa, se há um demônio ali ou não há, se é a própria pessoa que está fingindo, não é? Se aquela palavra vem de Deus ou é um engano. Então, essa capacidade de discernir aquele espírito que está ali se manifestando, né? É o sétimo dom. Aí vai. Variedade de línguas. Olha aí. Variedade de línguas é o oitavo dom do Espírito. Então, a pessoa ter a capacidade de falar línguas estranhas, não é? De falar línguas conforme o Espírito concede, a língua dos anjos, não é? Por exemplo, ou até uma outra língua conhecida, por exemplo, variedade de línguas, então oitavo dom. E a outro, capacidade de interpretá-las, olha aí, o nono dom. Muitas vezes a pessoa recebe de Deus a capacidade de ouvir essas línguas estranhas e interpretá-las e poder passar para a igreja o que é que Deus está querendo falar ali, a mensagem de Deus, né? Bom, e no versículo 11 ele arremata dizendo, mas um só e o mesmo Espírito, não é maiúsculo, é o Espírito Santo, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, aí está, o Espírito Santo distribui esses dons pela igreja, não é? Primeiro, conforme lhe apraz, quer dizer, conforme o seu prazer, conforme ele quer, não é? E distribui a cada um individualmente. Então, nem todo mundo recebe esses 9 dons, alguns recebem mais dons, outros menos dons, mas isso não quer dizer que a pessoa é mais importante ou menos importante, porque, na verdade, os dons são dados conforme a necessidade da igreja. Por isso, todos os dons são importantes e todas as pessoas são importantes na igreja, no serviço de Deus, tanto na igreja, na comunidade, como no seu próprio ministério, né? Por exemplo, você é pai na família, não é? Você é o homem da família, seu ministério começa na sua casa, você é o pastor da sua família. A Bíblia diz que você é o sacerdote da casa, não é? Se o seu ministério, se você é mulher e é mãe, esposa, o seu ministério começa na sua casa. A Bíblia diz que você deve ser a mulher sábia que edifica a sua casa, que mantém a sua casa edificada, em pé, e não a mulher insensata que com as próprias mãos destrói a casa, que provoca confusão, briga, contenda, né, que está sempre brigando de mau humor, está sempre fazendo grosseria com todo mundo, nervosa, ansiosa. Né?
Então, cada um tem o seu ministério dentro de casa, né? Os filhos também têm um ministério, o jovem também tem um ministério. Todo mundo Deus chama para exercitar um ministério. Esse ministério começa na família, dentro de casa, e depois ele transborda para a comunidade, para a igreja, né? Então, não adianta você ter um ministério abençoado na comunidade, na igreja, na eclésia, e dentro de casa o seu ministério ser um fracasso, né? Então tem que inverter isso, tem que começar em casa, na família. Mas lembra que o nosso tema de hoje é avivamento, e aí nós falamos dos dons espirituais. Falamos da Rua Azusa, né, que começou em 1906. Por que falamos isso? Porque é muito natural a pessoa relacionar avivamento pentecostal, né, do Espírito Santo, do mover do Espírito. Por que pentecostal? Porque foi durante a festa de Pentecostes, lá na época de Jesus ainda, que pela primeira vez o Espírito Santo foi derramado nos apóstolos, né, e nas pessoas que estavam ali. Então por isso ficou conhecido como pentecostal, né, movimento pentecostal. Embora a festa de Pentecostes nada tenha a ver com o Espírito Santo, era uma festa da colheita, né? Mas foi durante essa festa, então ficou marcado esse nome. Então veja, eu falei nisso para vocês verem que é isso que normalmente se associa a avivamento. Então, normalmente se diz: crente avivado, igreja avivada, comunidade avivada é aquela que busca esses dons espirituais e pratica. Igreja não avivada, crente não avivado, comunidade não avivada é aquela comunidade, igreja ou pessoa que não busca esses dons do Espírito e não pratica. Isso aí é uma coisa interessante, isso tem um sentido porque, claro, se a Bíblia está nos ensinando aqui, como acabamos de ler, que o Espírito Santo derrama esses dons conforme a necessidade da igreja, é claro que se os dons são derramados porque a igreja precisa, e se há uma igreja onde esses dons não são buscados, são ignorados, é lógico que aquela necessidade que vai acontecer, onde o Espírito Santo derramaria um dom para resolver, aí não vai ser derramado porque não tem ninguém buscando. Então aquela necessidade daquela comunidade vai ficar sem atendimento, infelizmente, é o que diz a Bíblia, tem sentido. Mas eu quero ir um pouco mais longe e quero deixar essa pergunta para você refletir, agora durante o nosso intervalo. Será que avivamento é só isso ou é algo mais? O que seria realmente uma igreja avivada, um crente avivado, uma comunidade avivada, um grupo familiar avivado, hoje, conforme a Bíblia? Seria só isso, a busca dos dons espirituais, ou seria algo mais? Então eu deixo essa pergunta para você, querido ouvinte. Pense aí, busque no Senhor essa resposta, vai adorando a Deus com esses louvores maravilhosos que vêm agora, e depois do intervalo a gente volta. Não sai daí não, que a gente volta para o segundo bloco, tentando responder essa pergunta para você, tá bom? Fica na paz e na graça de Jesus Cristo e até já! Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1
e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa de hoje, Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos falando sobre o tema avivamento espiritual. Nós estávamos aí no primeiro bloco do nosso programa, lembrando que o movimento de avivamento espiritual recomeçou lá na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, lá no início do século passado, em 1906, o famoso movimento da Rua Azusa, onde houve ali um mover do Espírito muito grande, movimento pentecostal. Explicamos aí no primeiro bloco que há esse nome, pentecostal, porque lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, é narrado como o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez na igreja, Então foi no dia da festa de Pentecostes. Então, embora essa festa não tenha a ver com o derramado do Espírito, mas como foi no dia dessa festa, ficou então conhecido como o movimento pentecostal, igreja pentecostal, São as igrejas e movimentos que buscam aí os dons do Espírito. E nós estudamos aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, estudamos quais são esses 9 dons espirituais. Estudamos que são a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, 2, terceiro, a fé, 4, dons de curar, 5, operação de milagres, 6, profecia, que é a pregação da palavra de Deus, 7, discernimento de espíritos, que é você saber se ali há um demônio, se ali é uma mensagem enviada por Deus ou não, entender os espíritos, as manifestações espirituais. 8, a variedade de línguas, línguas estranhas. E o 9, a capacidade de interpretação de línguas. Então, terminamos o primeiro bloco falando disso e perguntando para você, ouvinte, se isso era avivamento ou se tinha algo mais. Chegamos até a lembrar que a Bíblia nos diz aqui que o Espírito Santo vai derramando esses dons conforme a necessidade da igreja, Então, conforme ele tem prazer em fazer isso, e ele vai então derramando esses dons para tratar a igreja. Esses dons são úteis, são necessários para a igreja. É por isso que o apóstolo Paulo começa já no versículo 1 do capítulo 12, dizendo, a respeito de 1 Coríntios, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, não devemos ser ignorantes, não devemos ignorar esses dons espirituais. Então, se na sua comunidade, você mesmo, na sua igreja, não há nenhum ensino, não há nenhuma busca, não há nenhum carinho com a questão dos dons espirituais, então você está perdendo de experimentar esses dons e a sua comunidade perdendo de ter essa direção do Espírito Santo e de ter algumas coisas saradas. Infelizmente, é o que diz a Bíblia, e a gente tem que seguir e tem que andar. Eu digo infelizmente porque isso pode chocar e deixar alguns tristes, dizendo, poxa, mas quem esse pastor pensa que é falando isso da minha igreja? Eu não estou falando isso da igreja A, nem B, nem C, mas é a Bíblia que está nos dizendo, dizendo assim, que não quer que a gente seja ignorante no que se refere aos dons espirituais. Então a gente tem que obedecer à palavra de Deus, não é verdade? Aí não adianta doutrina de homem, regra de ser humano, Nós temos que a Bíblia é a nossa regra única e maior,
de fé e de conduta. Se você já entregou o governo de sua vida a Jesus Cristo, então você já aceitou viver conforme a Bíblia orienta, não é? Então não adianta que alguém diga, não, esse negócio de dom espiritual é coisa errada, é coisa de espiritismo, é coisa de crente macumbeiro, né? Ou então diz assim, é a boa cumba, né? Tem a macumba e a boa cumba, né? Brincando. A boa cumba evangélica, não. Aqui não tem nada a ver com boa cumba, com macumba, com misticismo. Isso aqui é apenas o Espírito Santo nos explicando que ele tem dons para derramar, sim, que ele derrama, sim, na igreja, na comunidade, quando a comunidade está atenta a isso, e ele derrama para um propósito, não é para que o irmão ou a irmã A, B ou C se sintam mais fortes e poderosos e coisa e tal, não. É para que a igreja seja de alguma forma tratada, edificada, dirigida, e graça e glória a Deus por isso, né? Que esse nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus que se relaciona com os seus servos, os seus filhos, e quer interferir na vida dos seus servos e seus filhos, interferir de uma maneira boa, abençoada, né? Derramando para isso dons que nada mais são do que capacitações, né, do Espírito Santo para que a gente possa viver uma vida melhor. Porém, a pergunta que eu deixei no bloco anterior era se avivamento era apenas isso, que já é grande coisa, né, os dons espirituais, ou se tinha algo mais além dos dons espirituais. Então deixei para você refletir. Se você já entregou o governo de sua vida a Jesus Cristo, então você já vive conforme a palavra de Deus, já cumpriu a direção de Jesus de se batizar, de nascer de novo, de se arrepender dos seus pecados. Se você ainda não tomou essa decisão, mas você tem ouvido esse programa e outros programas, tem buscado ler a palavra de Deus e fica aí pensativo, pensando nisso, né? Mas o que é avivamento, afinal? Será que é só isso? Isso já não é o bastante? Eu vou dizer uma coisa a você, simples, mas é um entendimento que me veio do Senhor, que é o seguinte: hoje em dia há uma guerra. Hoje em dia não, isso é uma coisa que vem de muitos séculos, na verdade. Desde o início do cristianismo, desde o início da escrita da Palavra de Deus, a Palavra de Deus, o Velho Testamento, a Velha Aliança, começou a ser escrita 1500 anos antes de Cristo, imagina, 1500 anos antes de Cristo. Então, desde o início, você se lembra, você que já viu nos filmes de TV, ali os 10 mandamentos, né, o povo de Israel teimando com Deus, né, mesmo tendo visto aqueles milagres, aquelas 10 pragas no Egito, o mar vermelho se abrindo, o maná caindo do céu, o alimento caindo do céu e tantos outros milagres, e o povo era cabeça dura, não era rebelde contra Deus. Então você vê o ataque às Escrituras, não é, a palavra de Deus, sempre acontecendo. Deus querendo se relacionar com a sua criação, com seus servos, com os homens, com as mulheres, com os jovens e as crianças, e o ser humano rechaçando Deus, jogando Deus para lá, sem querer saber de Deus, e atacando a palavra de Deus, dizendo que não é verdade, que não é bem assim, que não concorda e tal. E no Novo Testamento não foi diferente, né? Começou a ser construído, aliás, a ser escrito depois da morte e ressurreição de Jesus, e terminou lá pelo ano 100, cento e pouco depois de Cristo. Então, também desde o início, pessoas atacando, né? Afinal de contas, Jesus Cristo foi crucificado por quem, né? Quem liderou esse movimento? Os líderes religiosos judaicos na época. Logo eles que estudavam tanto o Velho Testamento, né? Que para eles tem outro nome, o Tanakh, que é a Bíblia judaica, estudaram tanto que equivale igualzinho ao nosso, quer dizer, o nosso Velho Testamento é igualzinho ao Tanakh. A diferença é apenas que nós dividimos de maneira diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então, esses doutores religiosos, escribas, fariseus, estudavam tanto as Escrituras e não souberam reconhecer o Messias, que era Jesus Cristo. Veja que coisa. Então, assim,
essa perseguição de dizer que a palavra está errada, que não é assim, que foi escrita por homens, e blá blá blá, tudo que você já ouviu a esse respeito. Então hoje não é diferente. Só que o que a gente tem visto hoje nas igrejas, inclusive, no mundo nem se fala, né? A crítica é que a Bíblia é um livro antiquado, que a Bíblia é quadrada, que não concorda com a Bíblia e tal. Mas o pior, queridos, é que nas igrejas, ou que nos grupos, entre as pessoas que estão buscando a Jesus, o que está acontecendo, muitas vezes, é começar a pessoa a relativizar a palavra de Deus. O que é relativizar? Vou explicar para você. É dizer que a palavra de Deus não é absoluta, mas é relativa. Ou seja, pessoas dizendo assim, não, olha, quando tem ali a história de Davi e Golias, na verdade aquilo não aconteceu, aquilo foi uma história que foi contada por Deus apenas para ilustrar como seria um jovenzinho fraco, mas com Deus lutando contra um gigante forte e sem Deus. Então, muito cuidado, queridos, com essa historinha, porque não é verdade. O Senhor Deus diz que toda a sua palavra é verdade e é absoluta. Então, por exemplo, quando Jesus diz assim, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e maiores ainda fará, porque eu vou para junto do Pai, isso é verdade. Isso não é historinha, não é para estimular você, para deixar você alegrinho, contentinho com Jesus, não. É verdade. Ele disse, olha, se você crê nele, você vai fazer as obras que ele fez. Quais foram as obras que Jesus fez aqui na terra? Ensinou, expulsou demônios, curou pessoas doentes de forma sobrenatural, não é isso? Ajudou a pessoa a alcançar o perdão dos seus pecados. Você não pode perdoar pecados, mas você pode ensinar para a pessoa como é que ela tem os pecados perdoados, né? Confessando para Jesus e se arrependendo. Quer dizer, tudo que Jesus fez, você pode fazer, ressuscitar mortos. Ele prometeu. Então, e diz mais ainda Jesus, e maiores obras ainda fará do que essas que eu fiz, porque eu vou para junto do Pai, onde ele está hoje, né? Jesus, o Filho, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, está lá sentado junto com o Pai, com Yahweh, né? Que é o Pai, que é o Deus eu sou, né? O Deus Pai. Então, queridos, é o que diz a Palavra de Deus. E aí, você acredita nisso ou não acredita? Né? Também a Palavra de Deus, Jesus disse que, lá em Marcos 16, no verso 17 e 18, diz: estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios. Olha aí. Então é um sinal. Se você crer, você pode, em nome de Jesus, mandar um demônio embora que está oprimindo uma pessoa, né? Diz também, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mais um sinal que Jesus disponibiliza para aqueles que creem, né? Então, em outra ocasião, diz assim, o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Já ouviu falar dessa palavra? Essa é famosa, né? Essa muita gente conhece e fica citando a toda hora, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura, né? Está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, se você quiser anotar no seu caderninho aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17. Diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, se fez nova criatura, né? Se a pessoa está em Cristo, nasceu de novo. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus diz a Nicodemos, né, um grande sábio religioso judeu, Jesus diz, olha, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino do céu, nem entrar nele. Então veja que coisa, né? O que é nascer de novo? Jesus diz que é preciso. Aí o Nicodemos não entende, né? Nicodemos diz, mas mestre,
Como é que o homem, sendo velho, vai poder voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Como é que é isso? Não entende. E Jesus explica, não, Nicodemo, não é disso que eu estou falando, nascimento da carne. Eu estou falando de nascer de novo do Espírito, não é? Da água e do Espírito. Então, o que é nascer de novo da água? É você se batizar. O que é se batizar, pastor? É você, publicamente, primeiro você se arrepender dos seus pecados diante de Deus, confessá-los e pedir perdão e deixá-los. Firmar um compromisso com Jesus. E aí você vai publicamente dar o mergulho, né? O pastor coloca você debaixo d'água, levanta, e você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para isso, quem instituiu esse batismo, biblicamente falando, foi o João Batista. Foi quem começou a praticar isso por orientação do Espírito Santo, né? Isso já foi até previsto pelo profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías disse, olha, vai ter uma pessoa que vai clamar no deserto e vai preparar os caminhos do Senhor Jesus, do Senhor que vai chegar. Esse foi João Batista. Então, veja, por isso que o batismo é de pessoas que têm consciência, não pode ser de criancinha, né? Porque no batismo você precisa se arrepender. E só se arrepende quem tem consciência do pecado, né? A criancinha não tem. Então, nascer da água, do batismo, você fazer essa... morrer a velha criatura espiritualmente falando e nascer uma nova criatura. Então, Jesus diz, nascer da água e do Espírito. Depois que você se batiza, há um novo nascimento do seu espírito. Você que é um ser, que é uma pessoa formada de 3 partes, tem o seu corpo, que é isso, sua capa exterior. Esse corpo, quando você morrer, vai ficar aqui na terra, não vai para o céu. Mas tem a sua alma, que é o seu pensamento, os seus conhecimentos, suas emoções. Isso aí vai. E não vai morrer, não. E tem também o seu espírito, que é a porção de Deus dentro de você. É quem você é realmente. Então, seu espírito e sua alma vão lá para a eternidade, ou para ficar junto com Deus, ou para ficar separado de Deus, conforme as contas que a gente vai ter que prestar cada um a Deus, né? Então, veja, isso tudo Jesus diz. Então, você deve estar se perguntando, mas pastor, a pergunta não era o que é avivamento? Eu estou querendo dizer a vocês, queridos, que avivamento não é só buscar os dons espirituais, os 9 dons, não. Avivamento, principalmente hoje em dia, é você ser uma pessoa, um cristão, um seguidor de Cristo, que realmente acredita na totalidade da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, em tudo que Jesus fala, mas acredita como absoluto e não como relativo, sabe? É você acreditar que realmente aquela palavra é a verdade, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E veja que isso é verdade, porque no versículo 1, capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O verbo, né? A tradução tem o verbo em vez da palavra. E quem é esse verbo, essa palavra que estava com Deus e que era Deus? Aí no versículo 14 ele diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então é Jesus Cristo. Então por isso que ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque ninguém vem ao Pai, a Deus Pai, se não for pela palavra de Deus Pai, que é Jesus Cristo. Percebe? Então, essa palavra está registrada na Bíblia Sagrada. Então, eu diria que hoje você dizer, eu sou um crente avivado, sou uma igreja avivada, sou um grupo familiar avivado, sou uma família avivada, significa dizer que você realmente crê em todos os aspectos da Bíblia, em tudo que é relatado, por mais sobrenatural que pareça, por mais incrível que pareça, você crê. Então assim, pastor, mas quer dizer que eu tenho que crer que Deus criou Adão e Eva, criou Adão do barro e Eva da costela de Adão. Pastor, aí é demais. Aí como é que eu vou crer nisso? Eu não creio nisso não, eu creio que a gente veio do macaco. Veja que coisa, né? Então, mas a Bíblia diz que Deus já criou o ser humano completinho, do jeito que a gente é hoje. Mas a ciência diz que a gente veio do macaco, que o macaco veio de outro bicho, de outro bicho, de outro bicho, de um sapo de rabo, de uma amebinha na água, de uma molécula e de um material que não era vivo. Então, de repente, de elementos químicos que não tinham vida, se formou a vida
de forma casual, diz a ciência, que é a teoria da evolução. Veja que você precisa ter muito mais fé para acreditar nisso do que para acreditar que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, criou o ser humano. Pense na complexidade do ser humano, né? Pense no seu corpo aí, cada órgão que tem, o coração, o pulmão, você sabe para que é cada coisa, né? Vamos lá, o cérebro para guardar suas memórias e você raciocinar e falar, e outras coisas mais. Mas só para resumir, o coração, para que serve? Para bombear o sangue, para você não morrer. O pulmão, para você pegar o ar que você respira, levar o oxigênio até o sangue e tirar do sangue o gás carbônico para jogar para fora, que faz o pulmão, um grande filtro. O fígado vai filtrar seu sangue, por isso que se você beber álcool, você vai estar matando o filtro do seu corpo, que é o fígado. O rim, para filtrar todo o líquido que passa pelo seu corpo, né, para tirar as toxinas, para o seu corpo poder aproveitar. O estômago, para quebrar os alimentos e conseguir extrair as proteínas e as vitaminas e os sais minerais que você precisa. O intestino, é no intestino que tudo isso é extraído. O estômago quebra, no intestino extrai. Aí passa para o intestino grosso que vai pegar o que não presta e jogar fora. Veja que coisa linda, os vasos sanguíneos que levam sangue por todo o seu corpo para ele não morrer. A pele que protege os seus músculos e o seu corpo para evitar contato com o mundo exterior, para você não sofrer infecções. O músculo, que é quem movimenta seu corpo, comandado pelo cérebro, os músculos, né? Do braço, da perna, do peito, das costas. Os ossos, o que são os ossos? São nossa armação, nosso esqueleto, né? Se não fossem os ossos serem durinhos assim, não conseguia o nosso corpo ficar de pé, né? Porque o músculo é mole. Então observe os olhos, né? O nervo óptico que capta as imagens. Veja, como é que pode isso tudo ter sido formado por acaso? Veja só. Me diga se isso não é preciso mais fé para acreditar nisso. Veja. E outra, veja que os animais, né, a ciência, a teoria da evolução diz que o homem é mais um animal, é só mais um animal que evoluiu mais. Ora, se você comparar o ser humano a qualquer outro animal, me diga aí um animal, qualquer outro que você acha muito inteligente, é o macaco, é o golfinho, é a baleia, é o quê? O cachorro. Você vê que você pode pegar o animal mais inteligente que for e ele está muito, muito longe, mas muito, muito, muito longe do ser humano. Pense. E porque todos os outros animais têm um comportamento tão parecido nas suas capacidades e limitações, mas só o ser humano consegue falar vários idiomas e compreender uns aos outros. O ser humano conseguiu construir um aparelho chamado avião que bota 400 pessoas no ar, um negócio pesado daquele, consegue voar. E voar e passar 12 horas voando de um continente para outro, né? Como é que o ser humano conseguiu fazer o computador? Você usa computador na sua casa, já tem o computador, tem o smartphone, o telefonezinho inteligente, tem o tablet. Você imagina um gorila, um macaco, um chimpanzé fazendo um computador? E aí? Será que ele consegue? Em quanto tempo será que ele vai conseguir fazer isso? Será que um dia um macaco vai conseguir criar um computador? Então veja, gente, é um absurdo, é uma coisa tão fora de órbita, mas as pessoas defendem isso. E ao contrário, dizem que a criação de Adão e Eva é uma história da carochinha, né? É uma mentira que Deus que conta na religião. Então veja, ser avivado hoje, né, recapitulando aqui o nosso tema, é você dizer, olha, eu creio verdadeiramente em tudo que Deus me ensina na sua palavra. Isso é que é ser avivado, é você dizer, bom, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, está em mim. E eu creio, confio que aquilo não é mentira. Confio sim que foi escrito pelos homens, inspirada por Deus e que é perfeita, que não contém erros. Sabe? Você não imagina quantos milhares de estudiosos e cientistas já foram tentar encontrar erros na Bíblia. A grande maioria deles que foi fazer isso acabou se convertendo e se entregando a Jesus, ficando maravilhados com a sabedoria, com a coerência, com como a Bíblia foi escrita em torno de durante 1.600 anos por 40 autores diferentes, homens e mulheres que viveram em épocas diferentes, em países diferentes, com uma Bíblia toda
se encaixa um ponto no outro, né? Provando que Deus usou 40 homens e mulheres, mas o autor é um só, é Deus. Ele é quem é o autor, porque a revelação é dele. Então eu diria isso hoje para você, respondendo a pergunta. Avivamento não é só buscar dons espirituais, não é só isso. É você crer realmente que toda essa palavra é verdadeira e praticar o que tem nela. E assim você será um crente avivado. Buscar dons espirituais, sim, com certeza. Praticar tudo mais que tem na palavra, sim, com certeza. Crer em tudo mais que a palavra diz, que a palavra de Deus diz, certamente. Aí você será um cristão avivado. E se você está aí ouvindo, só pensando, poxa, eu não sei se eu acredito ou não acredito, dê uma chance a essa palavra. O Espírito Santo de Deus já vem lhe tocando há muito tempo para você abrir o coração e dar uma chance para Jesus. E você tem dado chance para tudo no mundo, para esoterismo, para espiritismo, para cristais, para autoajuda, para guru, para meditação, para yoga. Mas você não deu uma chance para Jesus ainda. Por que você fica se prendendo ainda e não abre a porta do seu coração? Abra a porta do seu coração agora, experimente Jesus e veja. Experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Faça como o salmista, que experimentou a vontade de Deus e disse, eu provei e vi que Deus é bom. Deixe Deus agir na sua vida. Eu quero orar agora pela sua vida, você que está nessa situação. Que você fechasse os seus olhos e orasse comigo agora, em nome de Jesus. Pai querido, eu te apresento, Pai. Primeiro eu te agradeço, Senhor, por essa revelação de que, Pai, de que ser avivado não é só buscar os dons espirituais, é importante buscá-los, mas muito mais do que isso é crer totalmente na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Por exemplo, é crer quando o Senhor diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É crer, Senhor, que o Senhor alivia. É crer quando o Senhor diz, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É crer, Pai, que o Senhor quer nos ensinar, que o Senhor é humilde, que o Senhor não é um Deus distante, que o Senhor é manso, o Senhor não é um Deus feitor, um Deus cruel, um Deus coronel, não. É crer quando o Senhor diz que o Senhor diz que porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É crer que o teu fardo é leve, Pai. Parar de ficar dizendo assim, é difícil servir a Deus, porque a mão de Jeová está pesando. Não. A Bíblia diz, Jesus diz, aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, quer dizer, a minha direção é suave, e o meu fardo é leve. É leve. Se está pesando, você não está sabendo fazer, porque o fardo é leve. Jesus manda a gente colocar todas as nossas ansiedades aos pés do Senhor, aos pés dele. De repente você não está sabendo colocar e está deixando o peso ficar em você. Você não aguenta mesmo não o peso. O peso tem que ficar em Jesus. Por isso que o fardo dele é leve de carregar. Então, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa revelação que ser avivado também é crer em toda a Tua palavra, em tudo. Mesmo naquilo que vai contra a cultura evangélica, o evangeliquez, a doutrina de homens. Crer, Senhor, na Tua palavra é realmente se entregar, fechar os olhos e entregar o governo da vida ao Senhor. Por isso, Pai, tem pessoas orando comigo agora, que estão nas suas casas, que estão indecisas, que ainda não tomaram essa decisão de se entregar e que já tentaram um monte de coisa. Eu apresento, Pai, essas vidas e digo, Pai, que aquele que estiver agora convidando o Senhor para entrar e dizendo, Pai, talvez até se derramando diante do Senhor, se quebrantando, triste porque já tentou tanta porta e às vezes Jesus é a última coisa que a gente tenta. Foi assim comigo também, Pai. Eu fiz um monte de bobagem, tentei um monte de caminho e o Senhor foi a última coisa que eu procurei. Mas, Pai querido, o Senhor resolve, o Senhor transforma. O Senhor diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então digo isso a você, querido ouvinte. Se o Filho de Deus te libertar, Jesus Cristo, você verdadeiramente será livre. Então aproveite isso agora, se entregue ao Pai em nome de Jesus e a sua vida vai ser mudada a partir de hoje. Assim eu ministro na sua vida. Se você crê e concorda, diga amém e diga graças a Deus. Graças a Deus.
Amém, queridos ouvintes. Bom demais estarmos juntos, orando, buscando o Senhor. E estamos aqui todos os dias, de segunda a quinta-feira, sempre nesse horário do almoço, do meio-dia às 2 da tarde. Então aguardamos aí a sua presença para nos acompanhar aqui na rádio e também aos outros programas aqui da emissora, com outros irmãos e irmãs abençoados, aqui, ungidos, capacitados, que vão levar para você a palavra de Deus. E se você quiser estar conosco pessoalmente, nós ministramos ali um grupo de ensino bíblico, não é um culto, mas é um grupo de ensino, às quartas-feiras, a partir das 8 da noite, ali na Requinte Recepções, no bairro do Arruda. Você indo pela Avenida Bibiribe, passou o Arruda no sentido Bibiribe, né? Passou o Arruda, segunda rua direita, depois do Arruda, é a rua José Ostrégésilo, número 156, na Requinte Recepções, tá bom? A partir das 8 da noite. Fiquem todos então na paz de Jesus e até amanhã. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.